Olá, iremos iniciar nossa apresentação do PAP 2014, do Polo de Imperatriz, que nosso tema agora será anunciado: pneus usados, para que descartá-los? Logística reversa é uma área da logística relativamente recente, vem a cada dia ganhando mais importância nos processos das empresas. O tema está em constante evolução e os conceitos e definições sobre o mesmo estão começando a ficar expressivos. Nos últimos anos, a logística empresarial vem sofrendo evolução, sendo considerado um dos principais elementos na elaboração do planejamento estratégico e muitas vezes responsável por enorme geração de vantagem competitiva às empresas. A partir dos anos 90, com a constante preocupação sobre a utilização de recursos naturais, assim como o acúmulo de produtos industrializados nos países grandes centros, as empresas passaram a ser culpadas pela sociedade por esse problema. As grandes organizações passaram a ter uma nova preocupação: como seria possível encontrar a resolução para tal situação sem gerar aumento de custo e despesa? Com o advento desse cenário, surgiu o conceito de logística reversa. Define-se como logística reversa a área que planeja, opera e controla o fluxo, e as informações de logística correspondem ao retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo, ao ciclo de negócios ou ciclo produtivo, através dos canais de distribuição reverso, agregando-lhe valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, competitivo, de imagem corporativa, dentre outros. Nesse trabalho, iremos falar a respeito da remanufaturamento de pneus, um dos grandes gargalos do conceito ambiental, onde o seu pneu representa o segundo maior poluidor do meio ambiente, perdendo somente para o plástico, onde sua matéria-prima é a borracha sintética à base de petróleo. Há mais de 100 anos já se sabia que era necessário reciclar a borracha, pois a falta de matéria-prima e o alto custo de produtos naturais fez com que os alemães pensassem numa forma de triturar e separar a borracha de vários artefatos para então reutilizá-la. Em 1960, com a descoberta da borracha sintética e o desenvolvimento de pneus radiais, diminuiu o interesse de triturar os pneus irreversíveis, uma vez que não havia tecnologia suficiente para tal processo, tornando muito mais complicado e dispendioso. Hoje não é só o fato de antigamente que faz a gente pensar nas melhores formas de remanufaturamento de borracha. A questão socioambiental é um requisito primordial para as empresas e a sociedade que buscam preservar o meio ambiente. Pensando nisso, cada vez mais as empresas procuram remanufaturar pneus. Em 2011, no Brasil, foram reciclados 280 mil toneladas de pneu, o equivalente a 62 milhões de pneus de passeio, 179.200 toneladas, que corresponde a 64%, seguiram para as caldeiras das indústrias de cimentos e de papel e celulares. 100.800 toneladas, que corresponde a 36%, foram processadas para retirar o aço, as lonas e as borrachas que foram recicladas em concretos ecológicos, asfaltos de borrachas e artefatos de borracha. Os pneus apresentam um ciclo de vida útil relativamente curto e a sua decomposição natural é praticamente impossível, resultando em graves problemas ambientais e de saúde pública. Nasce então a necessidade de seu reaproveitamento. Estes bens e resíduos industrializados de pós-consumo podem ser encaminhados para disposições finais seguras e inseguras do ponto de vista ambiental. Atualmente no Brasil, os reformadores de pneus, segundo dados da Associação Brasileira de Segmentos de Reforma de Pneu, existem 1.557 empresas reformadoras de pneus que empregam 35 mil funcionários, reformam 17.657.000 pneus por ano, sendo a maioria de caminhões e ônibus, e faturam em torno de 4 bilhões por ano. Existe, porém, um problema a ser resolvido por essa cadeia no Brasil, já que a reforma de pneu é a única forma de prolongar a vida útil do pneu e assim retardar o seu descarte, poupando a geração de novos pneus. O pneu reformado possui rendimento quilométrico semelhante ao novo, com um custo de 70% menor. Reforma-se em média 2 vezes cada pneu, gerando 3 vidas para a carcaça e proporcionando uma redução de 57% no custo de quilômetros. A reforma repõe no mercado mais de 9 milhões de pneus na linha de caminhões e ônibus, enquanto a indústria de pneus novos repõe 5 milhões.
Dados da ABR, a empresa optante pela reforma de pneus pode ter uma economia de 57 litros de petróleo por pneu reformado na linha de caminhões e ônibus e 17 litros na linha de automóveis. No Brasil, esse valor representa 550 milhões de litros de economia de petróleo por ano, considerando um número ainda pequeno, pela grande quantidade de desperdícios encontrados em várias partes do Brasil. Obrigado.